A paz do Senhor, amados irmãos, e vamos continuar no nosso propósito no livro de Provérbios. Estamos finalizando o ano aí de 2024 com a graça e na presença do nosso Deus. E hoje eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde, pelo nosso trabalho, por a gente estar com os olhos abertos e cumprindo os nossos propósitos na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e te ajudar a caminhar cada dia mais perto dele aqui nessa terra. Hoje vamos ler e meditar juntos em Provérbios 26. Já era para nós termos acabado esse livro de Provérbios, mas a luta é grande, né, irmãos? Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nós já vencemos todas as batalhas que se apresentaram a nós neste ano de 2024. Peguem aí comigo Provérbios 26 e vamos meditar juntos do 1 ao 28. O Senhor nos diz assim: como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não convém ao louco a honra. Louco, irmãos, é aquele que se desvia dos caminhos do Senhor. É aquele que fecha os olhos e fecha os ouvidos para o que Deus fala com ele. Muitas vezes achamos que loucura é o que Deus fala conosco, que não somos capazes, e realmente com a força do nosso braço não seremos capazes mesmo, mas quem nos capacita é o Senhor. E se a gente seguir em obediência, seguir marchando rumo ao foco daquilo que Ele tem para nós, é Deus quem vai nos honrar nessa terra e recebermos o nosso galardão quando formos morar no céu com nosso amado Jesus. Então prossiga com força, com fé, marche, mesmo que seja se arrastando, mas prossiga para o alvo, e o alvo é Jesus. Versículo 2: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Glória a Deus, irmãos. Essa maldição sem causa é quando nós fechamos todas as brechas, todas as entradas que o mal tem legalidade em nossa vida. Quando realmente nós buscamos viver em santificação, orando, jejuando, consagrando nossa vida a Deus, olhando para aquilo que está na palavra do Senhor, que é o perdão, o amor, a justiça, a fé, buscando o fruto do Espírito Santo, que podemos ler e meditar lá em Gálatas 5, e isso nos ajuda a fechar as brechas, tudo aquilo que dá legalidade ao mal agir na nossa vida. Então não há maldição sem causa. Palavras lançadas contra a nossa vida, feitiços feitos contra nós, coisas passadas geração em geração muitas vezes, mas que só há legalidade, só há um poder nisso enquanto o inimigo acha alguma brecha na nossa vida. Então que a gente possa se santificar mais, buscar cada dia mais, entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor Jesus e ir fechando todas as portas de entradas para esse mal. Não haverá mais nenhuma maldição sobre nós, porque a nossa vida é de Jesus. Nós já entregamos os nossos caminhos ao Senhor e estamos andando em retidão. Não estamos dando brecha nem legalidade para nenhum mal agir na nossa casa nem na nossa vida. Então guardem bem esse versículo 2 de Provérbios 26. Como ao pássaro a vaguear, como a andorinha voar,
assim a maldição sem causa não virá. Quando todas as brechas da nossa vida estiverem fechadas e nós estivermos alinhados ao que o Senhor quer de nós, nenhuma maldição virá sobre nós, nem sobre a nossa casa. Estejam certos disso. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar o pé e beber veneno é mandar mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma funda com pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Os grandes molestam a todos e alugam os tolos e transgressores. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Irmãos, até esse versículo 11 aqui, o Senhor vem nos falando que aquele que vive na tolice, na imprudência, dificilmente ele será alcançado pela boa palavra que vem da boca do sábio. Então, é melhor não forçarmos, faça só a sua parte, libere uma palavra de Deus, mas não fique andando junto ao tolo, para que você não se contamine com o mal que está nele e infelizmente ele não quer abandonar essa tolice, essa imprudência. Então siga o seu caminho adiante, conforme já falamos aqui no versículo 2, prossiga para o alvo, e o alvo é Jesus. Versículo 12. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele? Diz o preguiçoso. Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e cansa-se até de levá-la à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Aqui, o tolo, infelizmente, ele vive no mundo dele, no mundo que ele acha que é o certo, no mundo, às vezes, que não precisa levantar, erguer as suas mãos, lavar o seu rosto, se trocar e se posicionar. Assim como fez Davi, após a morte do filho dele, quando ele viu que não adiantava mais chorar, orar, que tudo já tinha sido consumado, ele levantou, se trocou, penteou seus cabelos e prosseguiu a vida, lutando e confiando no Senhor. Então, irmãos, não se envolva com tolos. Fique na presença de Deus. Busque o caminho do Senhor, que é um caminho de luz, de paz, de sabedoria, de luta, sim, mas saiba que você não está lutando sozinho, porque o Senhor está contigo, te fortalecendo, te livrando de todo mal, inclusive de todos os tolos que aparecerem no seu caminho. Então prossiga adiante, olhe para a palavra e viva essa palavra. Versículo 17. O que, passando, se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Nada de se envolver em falatórios, irmãos,
em fofocas, em questões que não cabe a nós. O que podemos fazer, sim, é dar um bom conselho baseado na palavra de Deus, àquele que está buscando sair do pecado. Isso sim, cabe a nós. Versículo 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Nada é por brincadeira, não, irmãos. Toda palavra que sai da nossa boca tem poder. E, conforme a palavra já diz, a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se alguém tem lançado palavras sobre você de deboche, de zombaria, saia da presença dessa pessoa. Você não precisa conviver com tolos. Conviva com aqueles que estão buscando e andando na luz. Seja sábio, seja corajoso para fugir de toda aparência do mal. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo provocador, cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem provocador para acender rixas. É exatamente isso aqui que a gente vê, que a gente presencia em muitas ocasiões. Pessoas que não são conciliadoras nem mansas, mas sim pessoas que lançam flechas malignas do inimigo. Ele lança uma palavra, ele lança uma conversa e aquilo contamina o coração do irmão. E se o irmão não tiver domínio próprio, não tiver mansidão, o irmão que ouviu vai tirar satisfação com o outro e dali pode haver morte, pode haver brigas, pode haver contendas, e isso é abominável ao coração do Senhor. O Senhor abomina aquele que provoca contendas entre os irmãos. Então vigiemos, que a gente possa sair de toda roda de escarnecedor e não compactuar com fofocas, com más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Andemos sozinhos, apenas com Jesus, mas que a gente possa ter a certeza que estamos fazendo o que é certo, que estamos andando na luz e na presença do Senhor. O próprio Deus, o nosso Pai, Ele colocará pessoas boas em nossas vidas, em nosso caminho, pessoas realmente tementes a Deus e santificadas para caminhar conosco. Então não se preocupe se tantas vezes você se ver só. Se Deus te isolar por um período, é porque Ele está te tratando, Ele está te moldando e te deixando da forma que Ele quer, da forma que agrada o coração dEle. Então tenha paz, tenha paciência, porque tudo se endireitará e tudo se alinhará conforme a vontade do Senhor. Versículo 22. As palavras do murmurador são as palavras do espancado, e elas descem ao mais íntimo do ventre. Murmuração desagrada muito o coração do Pai. É conforme um filho que a gente tem, o filho só sabe reclamar, nada tá bom para ele e aquilo vai entristecendo o nosso coração, porque a gente não sabe mais o que fazer para agradar aquele filho. É exatamente assim que muitas vezes nós nos comportamos diante do nosso Deus. Reclamamos se está de sol, reclamamos se está de chuva, reclamamos se está a hora passando rápido, se está passando devagar. Não façamos isso, irmãos. Vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra, vai fazer um exercício físico, vai cuidar da sua saúde, da sua aparência, vai ler um livro, vai ver TV, algo que edifica a sua fé. Pare de murmurar, pare de reclamar, porque o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Cabe a nós continuar vivendo, continuar lutando e continuar buscando pela presença do Senhor e caminhar nos seus caminhos. Porque maior são os planos dele para nós do que os nossos próprios planos. Tenha fé, prossiga, trabalhe, descruze os braços e parta para a luta,
marche mais uma milha, sem murmurar. Versículo 23. Como vaso de barro coberto de pó, de prata, assim são os lábios amistosos que ocultam um coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não confies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e sua malícia se descobrirá na congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. A língua falsa aborrece os que ela aflige, e a boca escorregadia causa ruína. Então, para concluirmos esse Provérbios 26, o Senhor vem falando conosco para sermos vigilantes, para sermos cuidadosos, não nos deixarmos enganar por aquele que às vezes vem suave, vem ali, né, querendo saber das coisas. Então, ter uma conversa amigável, ter uma conversa com luz, com sabedoria, com paz. Você vai saber, o Espírito Santo vai te mostrar o que é uma verdadeira conversa de Deus e o que é os lábios enganosos daquele que está se aproximando só para investigar e para espalhar e causar contendas. Que todo esse mal, irmãos, possa cair por terra no poder do nome do Senhor Jesus, porque Deus nos fez para sermos sua imagem e semelhança. E o nosso Deus, nosso amado Pai, não estaria provocando e semeando contendas através de intrigas, de brigas, de palavras ruins. Então, que possamos vigiar, que possamos pedir cada dia mais discernimento espiritual para que Deus nos coloque nas mesas certas, diante de pessoas certas, porque nós precisamos estar convivendo com mais irmãos. Nós somos seres humanos, então nós precisamos dialogar, nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, mas que possamos ser vigilantes e não compactuarmos com aquilo que sabemos que não é de Deus e não vai edificar e nem ajudar em nada. Irmãos, eu desejo que todos vocês possam ser alcançados por essa palavra, que essa palavra frutifique em nossos corações e que o Espírito Santo continue nos transformando, nos polindo e nos ajudando a melhorar cada dia mais, para que possamos ser luz e sal nessa terra e levarmos o bem aonde esteja precisando. Se você ainda não conhece, não aceitou Jesus na sua vida, busque por Ele. Busque falar: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu entrego meus caminhos ao Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero mais viver em pecado. Me ajude a mudar, me ajude a me transformar. E Ele vai entrar na sua vida, irmãos. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra frutifique, que você me ajude a evangelizar, compartilhando e deixando seu comentário abaixo. Deus abençoe, Jesus te ama e eu também. Seja luz nessa terra e sal neste mundo. Fique em paz. Deus abençoe.